Seja na TV, rádio, internet, impresso ou qualquer outro veículo de comunicação, você já deve ter tido contato com a palavra commodities. Geralmente, notícias que envolvem o setor de economia, mercado financeiro, exportação ou alta e queda do preço de produtos, como soja, petróleo, milho, carne, entre outros itens que importamos. O problema é que quase nunca nos explicam o significado de commodities, mas se falam tanto disso nos jornais é porque é importante e afeta a nossa vida. E já adianto, afeta mesmo. A equipe do Antirrisco foi atrás e fizemos uma pesquisa intensa para apresentarmos a você, nosso público, o que são commodities. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal e, é claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Esse feedback é muito importante para nós. Acompanhe o Antirrisco também no Instagram, @antirrisco.com, e leia nossos artigos completos no nosso site oficial, oantirrisco.com.br. Para começar, a palavra commodities é plural de commodity, que vem do latim, commoditas. Tem sentido de comodidade e conveniência. Quando esse termo começou a ser usado, era para se referir a bens produzidos em massa, o que não foge do sentido dado às commodities hoje em dia. Commodities são materiais em estado bruto ou primário produzidos pelas indústrias de base. Estes bens são considerados essenciais para todo o setor produtivo e, por isso, têm alta demanda e peso na economia global. Quando falamos de commodities no mercado financeiro, nos referimos a bens comercializados com alta fungibilidade, sendo este o potencial de substituição de um produto, ou seja, a comodidade de substituir um produto por outro da mesma categoria, só que comercializado por outros produtores. Vou dar um exemplo: o trigo. O trigo continua sendo trigo independente de onde ele for produzido. Se eu produzisse farinha de trigo e fosse impedido de comprar trigo, digamos, dos Estados Unidos, por exemplo, poderia comprar de qualquer outro fornecedor sem precisar adaptar. Se compararmos, por exemplo, com peças de carro ou peças de eletrônicos, a fungibilidade é bem mais baixa, pois certos tipos de peças não poderiam ser substituídas sem antes passar por uma adaptação. As commodities são divididas em duas categorias: as hard commodities, que geralmente são extraídas ou mineradas da natureza, como por exemplo o petróleo, o gás natural, o ferro, o ouro e a borracha. E é claro, as soft commodities, que são os produtos agropecuários consumidos ou usados como matéria-prima. Exemplos dessa categoria: soja, milho, açúcar, trigo, café, carne e algodão. Dessas divisões, existem 4 tipos de commodities, que podemos dizer que são as mais comuns no mercado financeiro. A primeira são as commodities agrícolas. Elas dizem a respeito aos artigos primários que se tornaram o fio condutor da economia brasileira. As commodities brasileiras agrícolas, como o próprio nome sugere, elas estão ligadas à agropecuária e possuem o mínimo fator industrial possível em seu processo. São os itens com altíssima demanda nacional e também internacional produzidos em larga escala. Os grandes expoentes das commodities agrícolas, principalmente as brasileiras, são café, soja, milho, celulose, açúcar e carne bovina. Depois temos as commodities ambientais, aqueles itens originados de recursos naturais, usado tanto para a produção agrícola quanto para a produção industrial. Alguns exemplos de produtos derivados desse segmento são a madeira, energia e água.
Uma das características das commodities ambientais é que elas não são mercadorias que se encontram na prateleira dos supermercados, como por exemplo o café, nem entre os bens consumidos em geral, industrializados, mas estão sempre julgados a serviços socioambientais. Exemplo disso é o ecoturismo, educação, comunicação, saúde, ciência, pesquisa e por aí vai. Commodities minerais, todos os itens que são minerados da natureza, como por exemplo o ouro, a prata, gás natural e petróleo. E por fim, temos as commodities financeiras, que representam os títulos emitidos pelo governo e moedas que são negociadas no mercado. Entre eles estão o euro, o dólar e, é claro, o real. O Brasil é um dos maiores exportadores globais de commodities. Basicamente, a nossa economia gira em torno disso. Aliás, a exportação de commodities faz parte da história do nosso país. Tá aí a história do café que não me deixa mentir. Mas isso é um assunto para De acordo com dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas, cerca de 65% das exportações brasileiras são commodities. E mais, segundo o documento das projeções do Produto Interno Bruto do agronegócio, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a CPA da USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o PIB do agronegócio cresceu 8,36% em 2021, a despeito dos efeitos adversos do clima sobre as safras agrícolas. Porém, o resultado para 2021 de 8,36% ficou um pouco abaixo da previsão estimada anteriormente de 9,37%. Isso ocorreu em razão de uma inflação medida pelo deflator do PIB brasileiro ter ficado acima das expectativas, o que acabou deteriorando um pouco mais a medida da renda real do agronegócio. O link do documento está na descrição. Agora que você já sabe o que são commodities, chegou a hora de falarmos como se investe nesses produtos. Existem 3 maneiras de se investir em commodities. A primeira é por meio de contratos futuros que correspondem a uma promessa de compra de uma commodity no futuro, como o próprio nome diz. Quando o contrato chega ao fim, o comprador ele é obrigado a adquirir as commodities do vendedor por um preço já pré-estabelecido. O valor da compra é negociado ao fechar o contrato e não muda com as oscilações do mercado. Esse tipo de contrato tem como finalidade permitir que um comprador de matéria-prima se proteja contra uma alta da commodity no curto prazo. Da mesma forma, o fornecedor pode usar este contrato para não perder dinheiro, com uma rápida desvalorização do bem. Mas calma aí, isso não significa que o investidor de contratos futuros precisa ter um intenso armazém ou estoque para guardar petróleo ou minério de ferro. Como os títulos, os contratos podem ser revendidos e a obrigação de compra do bem recai sobre o portador do papel na data do vencimento. Quando isso acontece, os contratos futuros se tornam uma espécie de instrumento de especulação sobre as tendências de preço de uma commodity. Vou dar um exemplo. Digamos que se o valor de um contrato futuro de milho se elevar, é um sinal de que o mercado prevê um encarecimento do milho no mês seguinte e que os importadores da commodity estão buscando proteção contra o preço mais alto. O investidor também pode comprar fundos de índices, os ETFs de commodities. Nesta modalidade, os fundos eles aparecem no desempenho de índices globais de matérias-primas e bens agropecuários. O principal índice de commodities do mundo é o S&P, mas ele ainda não tem ETFs listados aqui no Brasil. Entretanto, a Bolsa Brasileira lista do It's Now IMEITI, um ETF que rastreia o desempenho do índice de materiais básicos da B3. Na composição do IMEITI estão as principais exportadoras brasileiras de commodities. Essa modalidade é muito comum em qualquer investimento.
Quem se interessa por commodities pode comprar ações de companhias que trabalham com esse tipo de produto, produtoras ou exportadoras. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Siga-nos também no Instagram e, é claro, leia os nossos artigos completos no nosso site oficial, oantirisco.com.br. Até!